Olá, meu nome é Elidiomar e eu vou apresentar o trabalho Quem ri por último, ri melhor, ou o que Jennifer Aniston tem a ver com a competição espermática em libélulas e libelinhas. O que motivou a realização desse trabalho foi um filme, Coincidências do Amor, de 2010, estrelado por Jennifer Aniston e Jason Bateman. Trata-se de uma comédia romântica em que a personagem vivida por Aniston decide engravidar. Ela escolhe um doador de sêmen, só que por uma série de acasos em que um amigo, vivido por Bateman, acaba trocando o sêmen do doador original pelo seu próprio. E isso causa uma série de confusões que são trabalhadas ao longo do filme. Do ponto de vista biológico, o que interessa mesmo é essa troca de espermas. A partir de filmes como esse, é possível se realizar uma série de atividades acadêmicas. Por exemplo, pode-se falar bastante de reprodução animal. Muitos animais têm padrões reprodutivos considerados diferentes e que chamam bastante atenção, como os caracóis terrestres, que são hermafroditas, e durante a reprodução, um parceiro espeta o outro com dardos. Ou então, os límulos, os caranguejos ferradura, que promovem grandes aglomerados sexuais nas praias. Ou ainda, os vermes aveludados, os onicóforos, que têm uma reprodução para lá de bizarra. O macho deposita um conjunto de espermatozoides, um espermatóforo, e a fêmea libera células que abrem espaço no seu corpo para a entrada desse pacote de espermatozoides. E entre os animais que têm padrões reprodutivos mais interessantes são as libélulas. Nesses insetos, o pênis do macho não está localizado no final do abdômen como na maioria dos insetos. Está localizado na base do abdômen. Mas a produção de espermatozoides ela permanece sendo no final do corpo. Então o macho faz um contorcionismo, dobra o abdômen para deixar os espermatozoides junto ao órgão que vai inoculá-los na fêmea. A fêmea, então, no processo de cópula, tem que fazer um tremendo contorcionismo para poder ser fertilizada. Casais de libélulas em cópula podem ser vistos até mesmo em voo e fazem essa configuração muito interessante, às vezes assumindo o formato de um coração. E a gente pode usar a situação inusitada mostrada no filme para falar de um assunto para lá de interessante, a competição espermática, que ocorre em espécies em que mais de um macho copulam com uma determinada fêmea. Este procedimento reprodutivo é também bastante mencionado quando se fala das libélulas. E, em mais uma tremenda coincidência com o que foi mencionado no filme, os machos de algumas espécies de libélula retiram, raspam, removem o esperma que foi deixado na fêmea pelo macho que copulou com ela anteriormente. Depois de feito isso, eles depositam seu próprio esperma. Com o tempo, o pênis vai assumindo uma certa assimetria. E essa assimetria é importante para que ele consiga raspar o esperma depositado pelo macho anterior. E muitas peculiaridades biológicas interessantes podem ser abordadas, como, por exemplo, o fato de existir uma verdadeira competição evolutiva entre machos e fêmeas de determinadas espécies, em que o macho se especializa para remover o esperma anterior e a fêmea se especializa para evitar que isso aconteça. E mais, há estudos que dizem que os machos são mais eficazes em remover o espermatozoide de fêmeas de outra espécie, o que favoreceria os processos de hibridação. Em cada vez mais grupos de integrantes da ordem Odonata, tem-se observado esse procedimento da troca de esperma. Isso será bastante difundido em relação às integrantes da subordem Zygoptera, popularmente conhecidas como libelinhas ou donzelinhas, mas cada vez mais se observa que há ocorrência também em integrantes da subordem Anisoptera. A conclusão básica deste trabalho é evidenciar que filmes podem ser muito interessantes para se falar de ciência. Alguns filmes são naturalmente super propícios pela sua própria condução, mas até filmes em que não há efetivamente uma menção forte aos animais podem, por uma deixa ou outra, ser utilizados também em atividades de difusão da zoologia. Obrigado.